Aos 60 anos, a vida de Carlos era a estrada. Um veterano de almas calejadas, ele conhecia a solidão da cabine de seu antigo caminhão melhor do que a sua própria casa. Para ele, a madrugada não era assustadora, mas sim um santuário. As luzes das cidades, os postos de gasolina e as lonjuras do interior eram seus companheiros de uma vida, mas nada em toda a sua jornada o havia preparado para a noite fria e úmida que o esperava na estrada que levava à entrada de Cruzeiro. O relógio no painel marcava 1h30 da manhã. A estrada, escura e sinuosa, estava envolta em um silêncio pesado. O único som era o ronco monótono do motor. Carlos, concentrado, guiava por instinto, e a certeza de sua experiência o fazia sentir-se seguro. Foi então que, na penumbra da noite, a luz de seus faróis captou algo. Uma mancha escura no asfalto, a uma distância de uns 100 metros. A princípio, ele pensou que era um animal atropelado ou talvez um pneu. Mas ao se aproximar, uma sensação de pavor o invadiu. A forma da mancha era longa e esguia, como a de um corpo humano. Sem um carro por perto, sem qualquer sinal de batida, a cena era bizarra e arrepiante. Um calafrio percorreu a espinha de Carlos. Ajudar uma pessoa era sua prioridade. Mas algo naquela cena parecia errado. Mesmo assim, ele parou o caminhão, o ar pesado da madrugada invadindo a cabine. Com a mão tremendo, pegou a sua lanterna. A luz da lanterna, junto com os faróis, iluminou a cena. E o que ele viu o fez gelar. Não era o corpo de um homem. O corpo era pálido, esquelético e com as pernas e braços anormalmente longos e finos. A criatura que estava deitada no asfalto parecia estar em um estado de letargia. O rosto da criatura era oco, sem emoção, e os olhos pareciam ser apenas 2 buracos escuros, sem vida. A pele era pálida e translúcida, e era possível ver os ossos e os vasos sanguíneos. A visão da criatura era tão aterrorizante que Carlos, por um momento, pensou que estava em um pesadelo. O choque foi tão grande que ele não conseguia se mexer. A criatura, com um som de ossos se quebrando, começou a se mover. A criatura se levantou e, com uma velocidade assustadora, começou a se dirigir para ele. A forma contorcida e o andar errático do monstro fez com que Carlos, em um estado de pânico, corresse para o caminhão. Ele entrou e, com o corpo tremendo, fechou a porta. Ele ligou o motor e acelerou, deixando a visão macabra para trás. A criatura desapareceu no ar e o som de ossos se quebrando parou. Carlos chegou em Cruzeiro em tempo recorde, descarregando a mercadoria com mãos trêmulas. A primeira coisa que fez foi procurar Matias, seu contratante, um senhor de cabelos brancos e olhar cansado, conhecido por sua sabedoria e por conhecer as histórias da região. Com a voz embargada, Carlos relatou o que vira na estrada. Matias o ouviu em silêncio, com uma expressão que ia do espanto ao reconhecimento sombrio. Ao final do relato, Matias suspirou e disse: "Carlos, o que você viu é uma lenda antiga daqui. Falamos dela em sussurros para não atrair sua atenção. Dizem que é uma alma penada, um ser que não encontrou descanso e vaga pela estrada, assustando os viajantes. Alguns a chamam de o Magro da Noite. O que aconteceu foi que quando um viajante encontra o Magro, a alma dele fica presa e ele não consegue mais ter paz. E se você não se purificar, ele vai te seguir para sempre." Aquelas palavras gelaram o sangue de Carlos. Assustado, ele sabia que precisava voltar para sua cidade. A noite já caía sobre Cruzeiro quando ele pegou a estrada de volta. O medo era seu único companheiro. A cada curva ele temia reencontrar aquela figura pálida. Ao se aproximar do ponto onde a vira, ele prendeu a respiração e olhou fixamente para a estrada. Nada. O asfalto escuro estava vazio, iluminado apenas pelos seus faróis. Um alívio momentâneo o invadiu. Mas ao olhar pelo retrovisor, uma sombra alta e magra estava parada à beira da estrada, exatamente no mesmo local. A criatura imóvel, com seus olhos escuros fixos no caminhão que se afastava, observava Carlos partir. Um terror avassalador tomou conta do motorista. Ele acelerou o caminhão com toda a força, a imagem da criatura gravada em sua mente. Naquela noite, Carlos chegou em casa exausto e aterrorizado. Ele nunca mais aceitou nenhum serviço que o levasse para aquela região de Cruzeiro. A estrada, que antes era sua vida, agora era um caminho assombrado pela visão do Magro da Noite, uma criatura espectral que o observava da escuridão. O medo não era apenas de ver o monstro novamente, mas de sentir que sua vida, sua liberdade e sua paz haviam sido trocadas pela sua curiosidade. A estrada, que antes era sua vida, agora era um lugar de terror.